Irmãos, nos últimos anos, nós temos visto a popularização de muitas ideias que são contrárias à fé cristã na nossa sociedade. Eu acho que isso não deveria nos espantar. Há muito tempo nós estamos advertidos pela palavra de Deus que isso haveria de acontecer, que nos últimos dias nós viveríamos tempos difíceis e as pessoas dariam ouvidos a coisas que não são a palavra do Senhor. Mas eu tenho ficado espantado com duas coisas, basicamente, no que diz respeito a essa popularização no nosso país. A primeira é a facilidade e a rapidez com que isso está acontecendo num país que se diz ser um país de matriz cristã. Então, o Brasil, ele reclama para si essa alcunha, não é? Essa alcunha de ser um país de matriz cristã. Mas, estranhamente, ideias anticristãs são facilmente aceitas e se tornam muito populares no nosso país, nos nossos dias. E a segunda coisa, ainda mais espantosa para mim nesse particular, é que muitos cristãos evangélicos têm aderido e se simpatizado com ideologias anticristãs. Às vezes eu converso com algumas pessoas de matriz cristã evangélica e eu percebo que elas têm se simpatizado com essas ideias. Uma dessas ideias anticristãs é a ideia da ideologia de gênero, a respeito da qual eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã. E como o assunto é complexo, como o assunto tem nuances muito diferentes, eu quero começar definindo com clareza com vocês agora quais serão os meus objetivos nessa palestra. E eu quero começar por aquilo que eu não pretendo fazer, exatamente para já deixar você ciente de que talvez você possa ter uma expectativa que não haverá de ser solucionada, ok? Então eu não quero decepcionar você. Então eu já quero de começo dizer o que eu não pretendo fazer, para depois dizer o que eu pretendo fazer nessa ocasião. Então, a primeira coisa que eu não pretendo fazer, não espere isso dessa palestra, é oferecer uma abordagem psicológica sobre a questão da disforia de gênero. Disforia é o nome técnico que as pessoas usam para se referir ao desconforto em relação ao sexo biológico. Então, eu não quero discutir nessa palestra por que alguém experimenta esse desconforto. Quais são as causas do desconforto em relação ao seu próprio sexo? Essa é uma questão importante. Eu acho que nós precisamos discutir essa questão, mas eu não tenho condições de fazer isso nesta manhã, eu não tenho condições de discutir esse assunto, ele é complexo demais para mim. A segunda coisa que eu não pretendo fazer é discutir a maneira como a igreja deve lidar com pessoas que sofrem com disforia de gênero. Não é esse o meu alvo aqui também nessa palestra. Eu acho que esse é um assunto importante. Na minha opinião, nós cristãos evangélicos somos muito desajeitados na maneira como nós lidamos com pessoas que têm disforia de gênero. Geralmente nós respondemos com asco, geralmente nós respondemos com agressividade, ao invés de reagirmos com amor e com gentileza para com pessoas que lidam com este problema ou esta dificuldade. Nós precisamos, a igreja precisa conversar sobre isso, mas esse não é o meu assunto nessa manhã. Então eu não vou fazer nenhuma dessas coisas. Eu não vou explicar para vocês por que pessoas sofrem disforia de gênero, não é esse o meu objetivo. E também não é o meu objetivo discutir com vocês a maneira como nós, como igreja, precisamos lidar com essas pessoas, embora essas discussões sejam importantes. Qual é o meu objetivo? Eu vou lidar com a ideologia de gênero. É preciso fazer uma diferença entre defensores da ideologia de gênero e pessoas que lutam com disforia de gênero. Nem sempre essas duas coisas vêm juntas.
Às vezes você tem pessoas que têm profundas lutas com disforia de gênero, mas que nem por isso são defensores da ideologia de gênero. Por outro lado, você tem pessoas que não têm nenhuma disforia de gênero, estão muito bem, obrigado, com relação à percepção de sua sexualidade biológica, mas são defensores ferrenhos da ideologia de gênero. O que eu quero fazer nessa manhã é lidar com a ideologia de gênero, com um conjunto de ideias, portanto. E o meu objetivo é fazer uma única sugestão, que vai demandar um longo percurso, mas fazer uma única sugestão, que é a sugestão de que a facilidade e a rapidez com que ideologias como essas têm sido assimiladas pela nossa sociedade, ganhando às vezes até mesmo a simpatia e a concordância dos cristãos, está muito relacionada, essa é uma suspeita minha, à educação que nós tivemos ou à educação que nós temos. E, ao final, o que eu quero com isso é demonstrar para vocês a urgência que nós temos de promover a educação cristã, não apenas em âmbito familiar, não apenas em âmbito eclesiástico, mas também em âmbito escolar. Nós precisamos fazer isso se nós queremos ajudar nossas crianças, jovens e adolescentes, que serão os futuros adultos, a lidar com maior maturidade e com maior senso crítico à luz de uma perspectiva cristã com essas ideologias. Então, o caminho que eu pretendo seguir nesta manhã é basicamente o seguinte: eu pretendo começar por uma definição de ideologia de gênero. Já que a gente vai discutir esse assunto, a gente precisa entender de maneira clara, afinal de contas, o que é essa ideologia. Então, esse vai ser o meu primeiro passo nessa manhã. Depois eu pretendo fazer uma análise, uma avaliação da ideologia de gênero, apontando basicamente duas coisas. Primeiro, algumas inconsistências de natureza teórica e prática que a ideologia de gênero possui, e depois mostrar como é que ela está fundamentada numa cosmovisão diferente da cosmovisão cristã. De modo que eu pretendo deixar muito claro isso na minha palestra, é simplesmente impossível ser um cristão coerente e um defensor da ideologia de gênero. Simplesmente impossível, porque a ideologia de gênero depende de uma cosmovisão antagônica à cosmovisão cristã. Então, dois movimentos de análise. Primeiro, amostra de algumas inconsistências e incoerências, depois demonstração de cosmovisão, e por último eu quero então mostrar a minha sugestão final, que é a relação entre a aceitação dessas coisas por parte de cristãos e a falta de uma educação cristã. Então, vamos aí para o nosso primeiro movimento, que é um movimento de definição da ideologia de gênero. Afinal de contas, o que é ideologia de gênero? Um bom lugar para a gente começar essa definição é pelas duas maiores palavras que formam essa expressão. A primeira grande palavra é a palavra ideologia. Afinal de contas, o que diz essa palavra? Qual é o significado dela? Ideologia é uma palavra bastante complexa, que se tornou bem popular no cenário acadêmico no contexto do pensamento marxista e que, a grosso modo, pode ser definida como um conjunto instrumental de ideias. Por que um conjunto instrumental de ideias? Porque é um conjunto de ideias que costuma ser utilizado como instrumento de mudança cultural. Isso precisa ficar claro para nós. Ideologias servem a projetos políticos sociais. E ideologias têm como objetivo causar mudanças significativas em uma cultura. Frequentemente, os adeptos da ideologia de gênero costumam dizer que a sua ideologia está baseada em pesquisa científica, mas isso não é verdade. Uma ideologia não se baseia em pesquisa científica. Uma ideologia se baseia em axiomas. O que são axiomas?
São crenças fundamentais que não podem ser cientificamente comprovadas. A relação entre uma ideologia e ciência é uma relação inversa. Na verdade, ideologias não são criadas a partir de pesquisa científica. Pesquisas científicas são feitas com o objetivo de comprovar ideologias. Ideologia é um conjunto de ideias fundamentais que direcionam, de alguma forma, a vida social humana. Existem vários países no mundo que já têm percebido a natureza ideológica das discussões sobre gênero e têm, por essa razão, extirpado todo tipo de pesquisa sobre a questão de gênero das suas universidades. Deixa eu dar um exemplo a vocês. Recentemente, a Hungria fez isso. Ela eliminou todo tipo de estudo sobre gênero das universidades no seu país, e a razão pela qual ela fez isso foi exatamente a percepção de que se trata de uma ideologia. Nessa reportagem que está aí na segunda, feita pela revista France Press, o deputado Zsolt Zeman, ligado ao primeiro-ministro Viktor Orbán, explicou a razão da saída, da retirada das pesquisas de gênero das universidades, dizendo o seguinte, abre aspas, não há por que os estudos de gênero estarem nas universidades. Palavras do primeiro-ministro. É uma ideologia e não uma ciência. Vejam, a decisão de retirar das universidades esse tipo de pesquisa pode ser discutida. O que me chama a atenção aqui é a afirmação que está correta. É ideologia e não ciência. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender. A segunda palavra importante da expressão é a palavra gênero. Então, agora que você já sabe o que é uma ideologia, o que é gênero? Deu um erro aqui, gente. Vocês estão vendo aí direitinho? Não. Então, vou ligar de novo, tá bom? Vamos ver se dá. Já perceberam que tecnologia sempre falha? Acho que Deus não gosta de tecnologia. Deu ou não? Sim, eu não vou me escravizar isso aqui não, viu, gente? É? Sim, enquanto ele resolve esse negócio para mim, eu continuo falando, tá bom? Eu não preciso me escravizar a essa questão aqui, não. O problema vai ser a filmagem, né, cara? Ele vai ficar aqui do lado. Você quer que eu espere? Ok. Então vamos embora. Ok, a primeira palavra é ideologia. A segunda palavra é a palavra gênero. Vejam, no senso comum, nós costumamos usar a palavra sexo e a palavra gênero de maneira intercambiável como sinônimas. Essa é a maneira como a gente, na conversação comum, usa essas palavras. Mas os estudos de sexualidade fazem uma distinção entre sexo e gênero. Atenção, eu não estou concordando necessariamente com a distinção que é feita pelos estudos de sexualidade. Eu estou fazendo uma constatação. Okay? Eu acho que nós precisamos discutir essa terminologia, mas para a gente entender, é preciso entender como ela aparece nos estudos de sexualidade. Sexo é a palavra que os estudos de sexualidade geralmente utilizam para se referir à dimensão biológica do ser humano. O sexo, segundo esses estudos, se definiria geneticamente por meio da nossa estrutura cromossômica e por meio da nossa condição reprodutiva, pelo nosso aparelho reprodutor. O sexo, portanto, teria a ver, segundo os estudos de sexualidade, com aquilo que nós somos por natureza. Seria algo dado e não algo construído. Só existiriam dois sexos, segundo os estudos de sexualidade. Quais são eles? Masculino e feminino. Okay? Então, em geral, todos os estudos de sexualidade concordam com esse particular. Gênero
é a palavra que os estudos de sexualidade usam para se referir a alguma coisa que diz mais respeito à dimensão psicológica do ser humano e à dimensão social do ser humano. Não teria a ver tanto com aquilo que o indivíduo é por natureza, biologicamente falando, mas teria a ver com a maneira como um indivíduo se enxerga, com a sua dimensão psicológica e com a maneira como ele se comporta diante das pessoas, que tem a ver com a sua vida social, ok? Se a gente for pensar um pouquinho, há um sentido no qual essas coisas são mesmo diferentes e há um sentido no qual a nossa sexualidade é assimilada ao longo da nossa existência. Há um sentido. Por exemplo, quando um bebezinho nasce, no dia do seu nascimento, ele não tem consciência de que ele é homem ou mulher. É à medida que a gente vai crescendo que a gente vai tomando consciência psicológica de quem nós somos. Então, num certo sentido, é óbvio que há aí um elemento de percepção daquilo que nós somos à medida que a gente se desenvolve. E socialmente a gente sabe que a expectativa de sociedades em relação a determinados sexos ao longo do tempo e dependendo do lugar, varia consideravelmente. Por exemplo, quem nasceu aqui na década de 60, ou viveu a década de 60 e está agora vivendo os anos 2020, daqui a pouco, sabe que a expectativa da sociedade em relação à mulher, por exemplo, na década de 60, era muito diferente da expectativa da sociedade em relação à mulher no ano 2019. Houve uma mudança de expectativa social em relação à maneira como determinado sexo se comportaria na sociedade em diferentes ocasiões. Então, essas palavras são separadas na ideologia de gênero, com o objetivo de distinguir a dimensão biológica das dimensões psicológica e social, nos estudos de sexualidade. Vocês já estão vendo lá agora? Não? Não vai dar? Então, esqueço isso? Ok, é uma pena que eu tenha que esquecer isso, mas faremos isso. É aqui que entra a questão central da ideologia de gênero. Você entendeu a separação? Então, agora você vai entender a questão central da ideologia de gênero. Historicamente, sempre existiu o entendimento de que deveria haver uma relação necessária entre o sexo biológico de uma pessoa e a sua condição psicológica e social. Ou seja, o pensamento majoritário, historicamente, é o de que o sexo de uma pessoa, a sua dimensão biológica, deveria exercer uma determinação natural sobre a sua condição psicológica, a sua percepção de si mesmo e sobre a sua postura social. Em outras palavras, se uma pessoa nasce com o sexo feminino, o que é esperado dela, psicologicamente? Que ela se veja como uma mulher. E o que é esperado dela socialmente? Que ela reaja ou se comporte socialmente como uma mulher. E se uma pessoa nasce com o sexo masculino, biologicamente, o que é esperado dele? É que ele se veja como um homem, psicologicamente. E que ele se comporte na sociedade como a sociedade espera que um homem haja nessa ocasião. E quando existe um desconforto psicológico em relação ao seu próprio sexo biológico, o que a mentalidade tradicional sempre disse? Que há um problema na dimensão psicológica. Ou seja, a dimensão biológica é sempre considerada como primazia na dimensão tradicional. E ela determina a dimensão biológica ou psicológica. Portanto, se há um problema de percepção do indivíduo, onde é que está o problema? Na dimensão psicológica. E qual é a solução de tratamento proposto pela mentalidade tradicional para esse indivíduo? Adequar a dimensão psicológica à dimensão biológica. Ok? Então, tradicionalmente, sempre se pensou dessa maneira.
que a ideologia de gênero faz? Ela propõe uma inversão nesse entendimento. Ela defende que não existe nenhum tipo de relação necessária entre sexo biológico e condição psicológica e social. Não há nenhuma relação necessária entre sexo e gênero. Na verdade, o gênero, diz essa ideologia, deveria ser uma construção pessoal e social absolutamente livre. Então, o que diz a ideologia de gênero? Que se você espera que alguém que nasce com o sexo feminino se veja como uma mulher e haja como uma mulher necessariamente, ou se você espera que alguém que nasce com o sexo masculino se veja como um homem e haja como um homem necessariamente, você não estaria esperando algo natural. Você estaria realizando um ato de opressão. Na verdade, você estaria oprimindo aquela pessoa por não dar a ela a liberdade autônoma de construir de maneira absolutamente livre a percepção que ela tem de si mesmo, transcendendo inclusive a sua dimensão biológica. E se alguém experimenta um desconforto psicológico em relação ao seu sexo, ou seja, se alguém nasceu como homem, mas ele tem dificuldade de se ver como um homem. Se alguém nasceu como uma mulher, mas ele tem dificuldade de se ver como uma mulher, o que nós teríamos à luz da ideologia de gênero? Uma inadequação biológica. Quem é que está errado nessa relação, segundo a ideologia de gênero? Não é a sua dimensão psicológica, porque a sua dimensão psicológica está sempre certa. Os seus sentimentos estão sempre certos. Na verdade, o que está errado é a natureza. Ou seja, o problema é que você nasceu em um corpo errado. E qual é, então, a proposta de solução do problema? Adequar a dimensão biológica à dimensão psicológica. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, na verdade, modificar o seu corpo com o objetivo de adequar o seu corpo à maneira como você se vê ou à maneira como você se sente. E como a mentalidade histórica anterior, aquilo que geralmente a ideologia de gênero costuma chamar de discurso opressor, patriarcal, judaico, cristão, né? Essa é a terminologia geralmente utilizada, teria sido a grande responsável por não permitir que isso acontecesse antes. Essa mentalidade precisa simplesmente ser extirpada da existência social. Daí, o ativismo político e social que a ideologia de gênero tem feito nos últimos anos. Apenas para deixar claro que isso não é uma questão meramente acadêmica, essa não é uma discussão meramente acadêmica, deixe-me dar alguns exemplos de vocês do lobby social e do lobby político feito pelos adeptos e defensores desta ideologia que eu acabo de apresentar a vocês. Uma das coisas que os ideólogos de gênero têm feito com frequência é uma pressão social para exigir o reconhecimento civil de uma multiplicidade de gêneros. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Se você mora na cidade de Nova York, desde 2016, e você vai preencher um documento relacionado a um emprego que você deseja ter, um formulário civil, você tem hoje a possibilidade de se identificar com 31 diferentes tipos de gênero. Então, se você, no lugar onde você tem o formulário lá para homem e mulher, você tem a possibilidade de 31 diferentes tipos de gênero. Você está assustado? Se você estiver no Reino Unido e você for abrir uma conta no Facebook, então você não tem a possibilidade de se identificar com 31 diferentes tipos de gênero. Você tem a possibilidade de se identificar com 71 diferentes tipos de gênero. Então, há um esforço muito grande, um lobby, para que haja um reconhecimento de uma multiplicidade cada vez maior de gêneros. Junta-se a isso algumas propostas de alteração da mentalidade pedagógica.
Os ideólogos de gênero têm proposto que nós mudemos a maneira de educar as nossas crianças. Por exemplo, vocês já ouviram falar em parentalidade neutra? Sabem o que é parentalidade neutra? É a proposta de que pais e mães tenham ou promovam uma criação eclética dos filhos, sem diferenciar na criação dos seus filhos tipos de brinquedo, determinadas cores e assim sucessivamente. Essa é a defesa da parentalidade neutra. Houve um caso há algum tempo atrás que ficou muito famoso no mundo, que talvez tenha sido o primeiro grande caso de repercussão, o caso de uma criança chamada Sasha, uma criança inglesa, que nasceu no ano de 2007 e foi criada pelo menos até o ano de 2012, sem que absolutamente ninguém soubesse qual é o seu sexo biológico. Depois de 5 anos, em 2012, os pais resolveram então revelar à sociedade que Sasha tinha nascido um menino. Embora, no seu aniversário de 5 anos, ele tenha escolhido como presente de aniversário uma fantasia de fada. Esse foi o presente escolhido por causa da sua criação neutra ao longo do tempo. Em 2017, novidade para vocês, nós tivemos o primeiro registro civil de uma criança com sexo indeterminado. Ou seja, na certidão de nascimento, no lugar onde deveria conter masculino ou feminino, contém no Canadá, no caso dessa criança, a letra U, que é a primeira letra da palavra indeterminado na língua inglesa. Então, a parentalidade neutra é um exemplo desse esforço de se estabelecer enquanto ideologia na vida da nossa sociedade. E alguns deles ainda elaboram alguns projetos de lei que impactam de maneira muito significativa, por exemplo, as escolas, propondo que as escolas sejam obrigadas a ensinar a ideologia de gênero, que elas sejam obrigadas a acabar com banheiros específicos para homem e para mulher, a abolir a distinção de uniformes, ou seja, saia e calça, homens poderiam usar saia com naturalidade, e até aquela aberração da proposta da criação de um gênero neutro para o vocabulário da língua portuguesa, que é a substituição das vogais A e O ao final das palavras pela letra X. Ou seja, aquela sugestão de que ao invés de falar meninos e meninas, ou alunos e alunas, nós devêssemos falar meninics ou alunix, porque falar alunos ou alunas seria um ato de opressão ou um ato de discriminação. Nós deveríamos, então, fazer isso. Vejam, vocês ficam chocados com isso, mas isso está acontecendo em escolas tradicionais de nosso país. Chegue na sua casa, digite no Google ideologia de gênero, Colégio Dom Pedro II, que é um colégio tradicionalíssimo na cidade do Rio de Janeiro. E você vai ter imagens de alunos com uniformes diferentes, você vai ter lá recados colados na parede das escolas com o alunix, o meninix, não é? Essas coisas estão sendo estabelecidas na mentalidade do nosso país. E, além dessa questão da exigência civil do reconhecimento de gêneros diversos, além dessa questão da educação, da influência na educação, além dessa questão do impacto nas leis das escolas, existem, inclusive, de vez em quando, propostas de criminalização da opinião contrária. Quantos de vocês se lembram do PL 12206, o projeto de lei 122 do ano 2006, que ficou conhecido à época como projeto de lei anti-homofobia? À época houve uma intensa manifestação por parte de advogados que apontaram, por exemplo, uma série de problemas jurídicos mesmo naquela proposta ou no projeto de lei, e graças a Deus o projeto de lei foi arquivado naquela ocasião. Mas uma das razões pelas quais ele foi arquivado é que os advogados argumentaram que os crimes descritos no projeto eram absolutamente genéricos, a ponto de
criminalizar qualquer pessoa que fosse contrário à ideologia de gênero, batendo assim com a liberdade de opinião que existe no nosso país. Ou seja, eu poderia sair daqui dessa igreja preso nessa manhã e vocês terem que levar chocolate para mim no presídio por manifestar a minha opinião contrária à ideologia de gênero aqui nessa palestra, mesmo que eu o esteja fazendo com o maior respeito possível para com esta ideologia. Isso só para demonstrar um pouco do lobby social e político que é feito pela ideologia de gênero com vistas ao seu estabelecimento. Bem, eu acho que até aqui dá para entender com clareza do que nós estamos falando, não é? Então agora você já tem maior clareza o que é ideologia, o que ela defende e quais são as iniciativas que, em geral, ela tem para se estabelecer na vida da nossa sociedade. Feito esse momento de definição, eu quero passar então para o segundo momento, no qual eu pretendo fazer uma avaliação da ideologia de gênero, mostrando, em primeiro lugar, algumas inconsistências teóricas e práticas, e depois mostrando a relação que essa ideologia tem com a fé cristã. Irmãos, a ideologia de gênero tem vários problemas, ok? Vários problemas. Nessa palestra, eu vou apresentar apenas 3 desses problemas, um problema de natureza mais teórica, mais racional, e 2 problemas de natureza mais prática. O problema teórico que eu gostaria de apresentar para vocês, para mostrar como a ideologia de gênero é inconsistente, é o que eu tenho chamado de a impossibilidade de justificar a singularidade da questão de gênero em relação a outros estados subjetivos. Ficou difícil isso, não ficou? Eu vou falar de novo, para você notar, e depois eu vou explicar o que é isso. Eu tenho chamado esse problema de a impossibilidade de justificar a singularidade da questão de gênero em relação a outros estados subjetivos. Essa, para mim, é a grande inconsistência da ideologia de gênero. Deixa eu tentar explicar isso. E, para tentar explicar, deixa eu usar uma imagem, porque ilustrações falam bastante conosco. Imagine que uma mulher chegue em um consultório médico e diga mais ou menos para o médico que a atender: doutor, eu tenho pensado em suicídio. Aí o médico olha para ela e fala: ah, é? Você tem pensado nisso? Por quê? Porque eu sinto que eu sou uma pessoa amputada e eu estou preso em um corpo de uma pessoa normal. Você poderia arrancar uma das minhas pernas para que eu me sinta melhor a partir de hoje? Se você não fizer isso, doutor, eu pretendo me suicidar. O que você acha que aconteceria com essa mulher? O que você acha? Você acha que o médico faria a cirurgia dela? Sim ou não? Ela imediatamente seria diagnosticada com um transtorno psíquico, cujo nome é transtorno de identidade de integridade corporal, que no DSM, que é o papa da psiquiatria, é denominado de xenomelia. Então, o médico imediatamente olharia para essa mulher e diria: você precisa ser encaminhada para um psiquiatra, porque você tem um transtorno mental que é descrito no livro de distúrbios como xenomelia. Você tem um transtorno psíquico. E ela seria encaminhada para um psiquiatra. Agora, imagina que essa mesma mulher chegasse no mesmo médico e dissesse: doutor, eu estou pensando em suicídio porque eu me vejo como um homem e estou preso no corpo de uma mulher. Você pode realizar uma mastectomia dupla, completa, tirar os meus 2 seios saudáveis para que eu possa me sentir melhor? Então ela seria imediatamente identificada como um transgênero e o médico então faria a cirurgia dela. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre um sentimento e outro? Qual é a diferença entre o sentimento em relação ao gênero e o sentimento em relação a ser uma pessoa amputada? Ambos são estados psíquicos. Ambos. Mas na nossa cultura, um estado psíquico
exerce primazia sobre outro estado psíquico. Isso é uma incoerência. E a ideologia de gênero não é capaz de demonstrar por que a sensação em relação ao gênero é diferente da relação ou da sensação em relação a qualquer outra coisa. Veja, logicamente falando, coerentemente falando, a primeira pessoa deveria ser tão atendida quanto a segunda pessoa. Mas não é isso que acontece no nosso país. Por quê? Porque nós estamos lidando com uma ideologia. Há uma questão muito clara de inconsistência presente aí. Teve um camarada na Holanda que percebeu essa inconsistência. O nome dele é Emily Ratelband. E sabe o que ele fez? Ele entrou com um pedido na corte holandesa para modificar a sua idade. Isso mesmo. Ele é um homem de 69 anos, mas ele se vê como um homem de 49 anos. E ele então resolveu, por duas razões. Primeiro, ele estava com dificuldade de encontrar emprego, ninguém queria dar emprego para ele por causa da idade dele, e as mulheres no Tinder não estavam olhando muito para ele, porque ele, afinal de contas, tinha 69 anos. E ele entendeu que se ele conseguisse botar que ele tinha 49, ele ia arrumar emprego e namorada mais fácil. E então entrou com um pedido na corte holandesa, pedindo a alteração, a modificação da sua idade, de 69 anos para 49 anos. Pasmem, a corte holandesa rejeitou o pedido de Emily Ratelband. Sabe o que ele fez? Entrou com um recurso, argumentando o quê? Por que que vocês podem mudar uma condição biológica quando ela está relacionada ao gênero, mas não podem mudar uma condição biológica quando ela está relacionada à passagem do tempo? É inconsistente. É incoerente. O problema da ideologia de gênero é que ela quer lutar contra a natureza, contra aquilo que não é possível lutar. Então, há claramente um problema lógico, um problema de inconsistência na ideologia de gênero. Mas os problemas não ficam por aí. Existem problemas práticos na ideologia de gênero e eu quero mencionar dois problemas práticos. O primeiro é o aumento do número de crianças e jovens com disforia de gênero nos lugares ou países onde ela é fortemente assimilada. Então, a ideologia de gênero, ela se arroga o direito ou se vê como uma ideologia capaz de ajudar as pessoas a lidarem com seus problemas psicológicos. Ela diz que onde ela entrar, vai diminuir os problemas psicológicos das pessoas. Mas, na prática, não é isso que as estatísticas demonstram. As estatísticas mostram que onde a ideologia de gênero adentra, há um aumento nos casos de disforia de gênero. Então, eu vou dar dois exemplos a vocês. Na Escócia, o número de crianças com dificuldade de aceitação da sua identidade biológica cresceu 500% entre os anos de 2013 e 2017. Então, o número de crianças com dificuldade de aceitação, depois que a ideologia de gênero entrou, foi simplesmente quintuplicou depois dessa entrada. Na Inglaterra, entre os anos de 2010 e 2015, ou seja, num período de 5 anos, o número de jovens com a mesma dificuldade cresceu simplesmente 1000%. Veja, numa única clínica em 2010, apareciam 97 casos de jovem com problema de disforia de gênero em um ano. Nessa mesma clínica, 5 anos depois, aparecem 2013 jovens com problema de disforia de gênero. Ou seja, onde essa ideologia adentra, as estatísticas demonstram que as pessoas têm maior dificuldade de lidar com a sua própria identidade. A ideologia que veio supostamente para trazer alívio às pessoas, isso que eu quero deixar claro para vocês, é alguma coisa que tem aumentado o número de pessoas nos consultórios psicológicos e psiquiátricos. O outro problema prático da ideologia de gênero é que ela geralmente
amplifica as desigualdades entre homens e mulheres e geralmente coloca as mulheres em situações desiguais de competição. Geralmente coloca. Deixe-me dar um exemplo claro disso. Existem outros. Aliás, nós vimos um agora, recentemente, de um corredor nos Estados Unidos que está agora correndo contra mulheres, não é? Ou seja, o cara nunca ganhou nada entre os homens e aí agora está correndo lá com as mulheres, com a sua estrutura física masculina e está ganhando todas as provas lá nos Estados Unidos. Mas eu acho que há um caso mais chocante, que é o caso de Fallon Fox. Já ouviram falar em Fallon Fox? Fallon Fox é a primeira lutadora de MMA transexual. Primeira lutadora de MMA transexual. Deixa eu garantir que você esteja entendendo o que eu estou falando. Trata-se de um homem que tem estrutura física de um homem, mas que porque se vê como mulher e resolveu fazer algumas modificações do corpo para parecer com uma mulher, recebeu autorização para bater em mulheres publicamente. O que acontece se eu bater na minha mulher lá na minha casa? O que acontece se eu bater na minha mulher lá na minha casa? Com toda razão, Lei Maria da Penha no caboclo, não é verdade? Eu vou preso de imediato. Mas preste atenção o que a ideologia de gênero faz. Ela possibilita que um homem bata numa mulher aos olhos de toda a humanidade, enquanto todo mundo fica em casa fazendo o quê? Aplaudindo, batendo palma. No ano de 2014, Fallon Fox enfrentou uma lutadora chamada Tamika Brents. E sabe qual foi o resultado da luta? Vou contar para vocês. Um nocaute em menos de 3 minutos, uma convulsão, uma fratura na região dos olhos, 7 pontos na cabeça. Esse foi o resultado. A luta acabou em menos de 3 minutos. Depois da luta, Tamika Brents deu uma entrevista, na qual ela disse o seguinte: lutei muitas vezes contra mulheres e nunca senti a força que senti em uma luta como naquela noite. Olha o politicamente correto desgraçado que vem agora. Não posso responder se é porque ela nasceu um homem ou não, porque eu não sou médico. Ora bolas, só médico pode dizer que homem tem uma estrutura física mais forte, tende a ter uma estrutura física mais forte do que mulheres? Só posso dizer uma coisa: eu nunca me senti tão dominada em minha vida. E olha que sou uma mulher forte. O seu aperto, diz Tamika Brents, era diferente. Eu geralmente posso me movimentar no clinch contra outras mulheres. Clinch é aquele momento em que os dois lutadores vão para o chão. Mas ela diz, mas eu não conseguia me mover no clinch com Fallon Fox. Então, a ideologia de gênero que tem como argumento criar uma condição de igualdade entre as pessoas, geralmente, na prática, tem criado condições de desigualdade. E, em geral, quem é que tem sofrido mais com essas condições de desigualdade? As mulheres é que têm sofrido com essa condição de desigualdade. Irmãos, deixa eu assustar vocês um pouquinho mais. Eu acho que é necessário. Deixa eu assustar vocês um pouco mais. Sabe onde pode chegar o menosprezo contra a mulher? Nessas ideologias com as quais nós temos de lidar em nosso país. Deixa eu dar um exemplo disso em um texto que foi publicado no dia 22 de outubro no perfil de uma pessoa chamada Maria Laura no Medium. O texto foi retirado muito rapidamente do perfil porque houve uma repercussão nacional muito grande nas redes sociais, mas não sem antes eu copiar as frases que eu queria para ler para vocês nessa ocasião. Na verdade, eu fiz uns prints, eles estavam aqui. O texto se chama, se assustem, por que transar com animais é um ato de resistência feminina? Esse é o texto, esse é o título. E eu vou ler para vocês os 2 últimos parágrafos. Por que eu estou fazendo isso? Talvez você esteja estranhando, né? Pastor, vem cá para ler uma coisa feia dessa. É para que vocês vejam o que circula na internet e o que os nossos jovens e adolescentes têm acesso frequentemente.
Às vezes a gente na igreja fica com tanto pudor de falar sobre algumas coisas, mas na internet os nossos jovens e adolescentes estão se deparando com coisas como essa aqui o tempo inteiro. Veja como é que termina os 2 últimos parágrafos. A partir do momento que nós mulheres fazemos sexo com animais, essa é a proposta, estamos menosprezando todo o esforço masculino de subjugação para conosco. Estamos ridicularizando e negando a sua natureza, os seus sentimentos de inerente bestialidade atroz, e desconstruindo uma moralidade artificial moldada nos dogmas fascistas da doutrina cristã. O ataque frontal ao ego masculino e a doutrina religiosa que o lastreia é uma das principais armas do feminismo para uma sociedade igualitária e justa. Sexo com animais, no contexto atual, não é uma atividade para fins de prazer, mas sim uma poderosa ferramenta de luta política. É isso aqui que está circulando na internet nos nossos dias. E quando eu leio essas coisas, eu só me lembro do apóstolo Paulo escrevendo em Romanos capítulo 1, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Essa é a loucura a que o pecado pode levar as pessoas, quando elas não consideram os padrões estabelecidos por Deus, revelados em sua palavra. Então, quais são os problemas da ideologia de gênero? Primeiro, ela tem um problema lógico. Ela é incapaz de demonstrar a singularidade da sensação em relação a gênero de outras sensações. E ela não leva às últimas consequências às suas teses. Depois, ela tem problemas práticos. Ela aumenta as crises das pessoas em relação à sua sexualidade e ela amplifica as desigualdades entre as pessoas na nossa cultura. Mas o que eu gostaria de enfatizar ainda mais é a segunda parte da minha análise, que tem a ver com a cosmovisão da ideologia de gênero. Esse é o meu ponto maior. E o que eu quero fazer agora é mostrar a vocês que essa maneira de enxergar esta questão particular depende de uma estrutura de pensamento que é absolutamente contrária à visão de mundo cristã. Vamos pensar aqui na ideologia de gênero, ou nos pressupostos da ideologia de gênero, levantando 3 grandes teses, que seriam as 3 grandes pedras angulares que sustentam a ideologia de gênero. E eu não estou usando 3 aqui por acaso, tá bom? É por causa da estrutura triádica da cosmovisão cristã. Lembra? Criação, queda e redenção. 3 movimentos. Então, quais seriam as 3 grandes teses relacionadas a esses momentos da história da ideologia de gênero? Quais são as 3 grandes pedras angulares que sustentam todo esse edifício que eu acabei de mostrar ou apresentar para vocês aqui? A primeira grande tese da ideologia de gênero é a de que o corpo com que nós nascemos é um fato casual. Ou seja, o corpo que nós o temos por acaso. E por essa razão, ele não pode exercer nenhum tipo de determinação sobre a nossa identidade. Faz todo sentido, não é? Se você acredita que o seu corpo é um dado casual, ok, faz todo sentido defender a ideologia de gênero. Qual é o problema disso à luz da revelação de Deus na Bíblia? É que não é isso que a Bíblia ensina sobre o nosso corpo. A Bíblia diz que todas as coisas que existem nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, foram criadas por Deus. Todas elas, esse é o ensino bíblico. Mas a Bíblia vai além. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, absolutamente todas, através da sua palavra, chamando cada uma delas pelo seu nome. Isso significa que existe um sentido prévio que antecede a existência de todas as coisas na realidade. Um dos versículos mais profundos de Gênesis 1 para mim é o verso de número 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Estranho, né? Pastor, esse é um dos versos mais profundos de Gênesis 1. É um dos mais profundos, sabe por quê? Porque ele diz que Deus chama as coisas pelo nome antes delas serem.
E quando elas vêm à existência, elas vêm exatamente como Deus as chamou. Nós nos relacionamos com as coisas a posteriori, mas Deus se relaciona com as coisas a priori. Não é a gente que atribui o significado das coisas. Quem atribui o sentido e o significado das coisas é a palavra de Deus. Ele chama as coisas à existência pelo seu nome. Mas não é só isso não. Deus atribui propósito a cada uma das coisas que ele criou. O texto da criação diz: Deus criou o sol para governar o dia, Deus criou a lua para governar a noite, e Deus criou o homem também com um propósito, que é espelhar a sua imagem e a sua semelhança. É por isso que o homem existe para um relacionamento fundamental entre dois iguais diferentes, homem e mulher. Porque essa é a relação que mais expressa a relação que existe no ser de Deus. A relação entre iguais diferentes. Porque Deus é uno e múltiplo ao mesmo tempo. Não é à toa que Deus criou essa relação para ser uma relação entre homem e mulher. E mais, a Bíblia diz que Deus governa o mundo criado nos mínimos detalhes, de modo que nem mesmo as coisas insignificantes como um passarinho caem sem que seja da vontade de Deus. O controle de Deus sobre a criação é tão amplo, segundo a Bíblia, que a Bíblia diz que Deus tem ideia até da quantidade de fios de cabelo que existem na nossa cabeça. Minha pergunta é: será que nós temos o nosso corpo por acaso? Diante daquilo que a Bíblia diz sobre a doutrina da criação, é possível dizer que o corpo que temos é um corpo que temos por acaso? É óbvio que não. Essa tese da ideologia de gênero é absolutamente contrária ao ensino da Escritura a respeito do nosso corpo. Qual é a segunda grande tese da ideologia de gênero? É a tese de que a nossa identidade de gênero deve ser determinada pelos nossos desejos. Ok? Você é aquilo que os seus desejos querem ser. Os desejos que você tem devem ser atendidos, porque eles são sempre bons. Maus são o corpo e a sociedade que não permitem que os seus desejos sejam satisfeitos. É isso que está na base da ideologia de gênero. Os seus desejos são sempre bons, portanto você pode dar vazão a eles. Na verdade, quem está atrapalhando você a se realizar como ser humano é o corpo que você tem naturalmente, que não está adequado com os seus desejos, e a sociedade que não permite você viver como você deseja viver. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que nós fomos criados por Deus, seres integrais, corpo e alma. E nenhuma dessas dimensões, portanto, pode ser originalmente identificada com o mal. Eu não posso dizer que o corpo que tenho é algo mal. Aliás, a Bíblia diz mais, a Bíblia diz que o mal é algo essencialmente espiritual. A Bíblia diz que o mal tornou-se parte da nossa experiência quando nós nos afastamos de Deus e, como consequência, fomos separados de nós mesmos, dos outros e completamente afetados por esse afastamento no corpo e na alma. Aliás, Jesus deixou muito claro que é dentro de nós que nasce toda sorte de males, como homicídios, inveja, impureza. Vocês se lembram disso? Ele disse: olha, é dentro de vocês. Por essa razão, a Bíblia é absolutamente categórica quanto ao perigo de sermos guiados pelos nossos desejos. Às vezes eu vejo alguns crentes dando conselho para os outros, né? E dizendo assim: faça o que está em seu coração. E eu costumo olhar e dizer assim: esse conselho é maligno. Esse conselho não é um bom conselho. A menos que o que esteja no coração seja aquilo que foi colocado lá por Deus. Mas esse conselho geralmente pressupõe que tudo o que está em nosso coração é bom e que o nosso coração é o padrão. Mas não é esse o ensino bíblico. O ensino bíblico é o de que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. O ensino bíblico é: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A Bíblia foi escrita para dizer: toma cuidado com os seus
desejos. Porque você não é mais aquela pessoa perfeita que saiu das mãos de Deus em Gênesis capítulo 1. Houve um evento que afetou consideravelmente você, tanto fora quanto dentro. Então isso mostra como a segunda tese da ideologia de gênero é absolutamente contrária à cosmovisão cristã. Ela não considera a verdade a respeito da queda. E qual é a terceira grande verdade, a terceira grande tese da ideologia de gênero? É que a nossa satisfação, nossa felicidade, depende de fazer com que os nossos desejos e escolhas sejam aceitos, reconhecidos e recebam a concordância das pessoas, mesmo que para isso alguma imposição seja necessária. Então, lute para ser aceito. Isso é o que a ideologia de gênero geralmente diz. Lute para que todas as pessoas olhem para você como você é e não apenas respeitem você, mas também aplaudam você, concordem com aquilo que você faz. O que a Bíblia tem a dizer sobre a nossa satisfação? Primeiro, a Bíblia diz que a nossa satisfação não é alguma coisa que a gente constrói. A nossa satisfação é uma dádiva que nós recebemos de Deus. Eu sei, tem muito crente tentando construir a sua própria felicidade, a sua própria satisfação. Mas o ensino bíblico é que a nossa satisfação é uma dádiva, algo que nós recebemos de Deus. Recebemos através de quem? Segundo a Bíblia, essa satisfação nos é oferecida por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para que através da sua vida, morte, ressurreição e ascensão, nós fôssemos o quê? Reaproximados dele e, consequentemente, reaproximados dos outros e reaproximados de nós mesmos. Por que a gente tem dificuldade de se entender? É porque a gente foi desvinculado da fonte fundamental da nossa existência. Agora a gente não se relaciona nem bem conosco mesmos. É por isso que existe disforia de gênero. Mas quando é que isso é solucionado de maneira definitiva? Quando nós nos encontramos, a partir do momento em que nós encontramos com Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando nós somos aproximados de Deus através de Jesus, nós somos confrontados com as nossas imperfeições, assim como acontece quando a luz invade as trevas, e nós somos transformados dia a dia, de glória em glória, à imagem de Jesus Cristo. Em outras palavras, qual é a grande história contada pela ideologia de gênero? Que fundamenta essa ideologia? Não existe sentido prévio, portanto, você tem que estabelecer os seus sentidos contra aqueles que se impõem a você, e esse é o caminho para a sua verdadeira realização. É outro evangelho. Porque o que a Bíblia diz é o seguinte: existe um sentido prévio que foi determinado por Deus. O problema não é que as pessoas estão contra você. O problema é que você está separado de você mesmo, porque está separado de Deus. E a solução para resolver esse problema é encontrar-se com Deus, que é o caminho para você se encontrar com os outros e com você mesmo. Ou seja, são cosmovisões absolutamente diferentes. Por isso é impossível que um cristão seja consistentemente, ao mesmo tempo, um cristão e adepto da ideologia de gênero. Agora, a pergunta com a qual eu quero finalizar o meu tempo de reflexão nessa manhã com vocês é: por que alguma coisa que é tão contrária à fé cristã, às vezes tem recebido a simpatia das pessoas que são cristãs no nosso país e até recebido a assimilação dessas pessoas em algumas ocasiões? Querem o meu palpite? Aqui agora vem o meu palpite, tá bom? A minha hipótese é de que a razão é a seguinte: embora nós tenhamos uma cultura de matriz cristã,
e o crescimento do número de evangélicos no nosso país seja alguma coisa assustadora, pelo menos numericamente falando, boa parte dos cristãos de nosso país não tem uma mente cristã. Essa é a minha hipótese. A razão pela qual boa parte das pessoas se enamora e até assimila ideologias assim, é que falta à igreja brasileira contemporânea aquilo que o apóstolo Paulo disse que nós devemos fazer em Romanos capítulo 1, versos 1 e 2, que é a renovação da nossa maneira de pensar. E se você fizer uma reflexão sobre a maneira como você foi educado, sobre a sua vida escolar, talvez você perceba que os pressupostos que guiaram a sua educação escolar foram os mesmos pressupostos que sustentam a ideologia de gênero na nossa cultura atualmente. Se não, vejamos, majoritariamente o que nós aprendemos nas aulas de ciências. Majoritariamente, que não existe nenhum Deus, que a natureza do universo é impessoal, porque a mentalidade que rege a abordagem de ciências em nosso país é a abordagem materialista, segundo a qual o mundo teria surgido, por acaso, por meio de um processo não guiado. O ser humano, inclusive, seria o resultado de um processo evolutivo não conduzido. Então, o materialismo, que está na base da ideologia de gênero na sua primeira tese, fundamenta, em geral, o nosso ensino de ciências no país. E nas aulas de literatura e língua portuguesa? Aliás, a nossa pedagogia inteira é, por natureza, uma pedagogia romântica, russoniana, que tem uma visão altamente positiva do homem. O homem nasce bom. É a sociedade que o corrompe. Essa é a mentalidade de Rousseau. Um troço tão absurdo. Depois você leia o Emílio, que é a proposta pedagógica de Rousseau. Sabe qual é a proposta pedagógica de Rousseau? Não eduque o homem. Deixa ele solto a si mesmo. Essa é a melhor maneira de educar uma pessoa. Porque o pressuposto é, ele é bom. Se ele não tiver essas relações que o corrompem, então a tendência dele é que ele vá para o caminho mais adequado. É isso que embasa a nossa pedagogia. Essa visão romântica do homem, esse negócio de ouça o seu coração, que a gente lê nos textos de análise de literatura, quando a gente vai trabalhar na escola, pode olhar os livros didáticos dos seus filhos. E qual é o tipo de perspectiva sociológica que nós mais recebemos? É a perspectiva do conflito. Você precisa se impor. Afinal de contas, tem um número grande de pessoas que está querendo dominar, oprimir você. E o que você precisa fazer? Você precisa lá impor-se diante deles. Que é a perspectiva materialista histórica, a perspectiva do marxismo, que é a perspectiva majoritária nas nossas aulas de filosofia e nas nossas aulas de sociologia. Junta a fome com a vontade de comer. Nós temos uma ideologia fundamentada em princípios cristãos, que encontra pessoas que receberam uma educação escolar baseada nos mesmos princípios que fundamentam essa ideologia. E depois a gente não sabe por quê que as pessoas estão lidando com naturalidade, com dificuldade de fazer críticas e perceber as inconsistências dessas coisas que elas ouvem por aí. Onde é que está o problema? O problema está na educação que nós temos recebido. Por essa razão, meus irmãos, eu gostaria de encerrar enfatizando com vocês o papel fundamental que a educação tem para que nós lidemos com ideologias anticristãs e consigamos nos posicionar de maneira adequada e sólida diante dessas ideias contrárias à palavra de Deus que se apresentam no nosso dia a dia.
E para isso eu gostaria de chamar a atenção de 3 diferentes instituições nessa manhã, ou chamar a atenção de vocês para o papel dessas 3 diferentes instituições nesta manhã, quem sabe despertando o coração de vocês para lidarmos com elas de maneira mais adequada. Eu creio que para termos um grupo de pessoas que pensa de maneira mais adequada a fé cristã em nosso país, nós precisamos, em primeiro lugar, de pais comprometidos com a educação dos seus filhos. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que os pais estão terceirizando a educação dos seus filhos. Aliás, nós temos a ideia frequentemente de que educação é coisa da escola. Aliás, frequentemente esse é o discurso da escola. Às vezes eu vou lá na escola dos meus filhos para reunião de pais, e aí a coordenadora senta comigo do lado assim, e ela fala: olha, pai, nós queremos agradecer ao senhor pela parceria na educação dos seus filhos. Eu olho para ela e falo assim: está errado. Quem tem que agradecer a vocês sou eu. Porque a responsabilidade de educá-los não é de vocês. A responsabilidade é minha. Fui eu que autorizei que uma parte dessa educação durante algum tempo fosse exercitada aqui. Mas o responsável por ela sou eu. Mas na nossa cultura isso já inverteu. A escola é responsável e o pai apoia a escola. Isso não é bíblico não, irmãos. O que a Bíblia diz é que a responsabilidade pela educação de filhos é dos pais. E isso significa, dentre outras coisas, acompanhamento cotidiano da vida escolar dos seus filhos. Boa parte dos problemas é que às vezes nós mandamos os meninos para a escola, achamos que eles estão seguros lá, tranquilos, estão na escola, estão bem. Enquanto, na verdade, tem um monte de gente trabalhando para formar a mentalidade deles de maneira contrária à maneira como você gostaria que ela fosse formada. Então, isso significa participar ativamente da vida escolar dos seus filhos. Você precisa ir às reuniões, você precisa pedir para ver o caderno dos seus filhos todos os dias, você precisa conhecer o livro didático que o seu filho estuda com ele e ajudá-lo a perceber onde é que as inconsistências, as incoerências em relação à fé cristã estão presentes ali. Então, nós precisamos de famílias que se responsabilizem pela educação de seus filhos. Segundo, nós precisamos de igrejas atentas. Igrejas atentas. Às vezes eu percebo que as nossas igrejas estão meio distantes da toada do mundo no qual nós estamos vivendo. Às vezes eu participo de algumas escolas dominicais em algumas igrejas, parece que assim, eu saí do mundo real, entrei num outro mundo que existe durante 1 hora na semana, e aí eu volto para o mundo real depois da minha vida e não tenho muita facilidade de conectar aquilo que eu aprendi naquele domingo com o restante daquilo que está acontecendo na vida. Nós precisamos de igrejas que estejam atentas. O mundo está aí. A coisa está rodando e nós precisamos, como igreja, ajudar os nossos membros a lidar com cada uma dessas coisas à luz da palavra de Deus. Não podemos ter medo delas. Precisamos encará-las. Porque nessa relação de educação, esse é o ponto. A igreja ajuda a preparar esses pais, para que esses pais possam agir responsavelmente na relação dos seus filhos. E agora vem aqui o meu terceiro ponto, que é o meu sonho. Meu sonho. Nós precisamos proliferar escolas cristãs ao longo do nosso país, ao redor do nosso país. E eu falo isso aqui porque talvez tenham empresários, investidores me ouvindo aqui agora. Pensem nessa possibilidade. Pensem em abrir escolas cristãs como um ministério, como parte da missão que Deus nos concedeu. Quando os reformados chegaram ao Brasil,
Eles tinham essa mentalidade que aos poucos foi se perdendo do nosso país. Ao lado de cada igreja, uma escola. Esse ideal reformado. Ao lado de cada igreja, uma escola. Que possa fazer o quê? Que possa ensinar língua portuguesa, matemática, geografia, física, química, biologia, literatura e todas as outras disciplinas do conhecimento à luz dos pressupostos revelados na palavra do Senhor. Porque se isso acontecer, o trabalho dos pais é facilitado em casa. Quando os nossos filhos estão em escolas não cristãs, a gente tem um trabalho apologético para fazer o tempo inteiro. Porque a gente está trabalhando de um jeito e a escola está trabalhando de outro. Mas se nós temos escolas cristãs reforçando o ensino que nós oferecemos em casa, então nós temos essa tríade: família, igreja e escola, trabalhando na mesma direção para que a mentalidade de alguém seja formada de acordo com a palavra do Senhor. Então nós precisamos de 3 coisas: pais responsáveis, igrejas atentas e um maior número de escolas cristãs. Eu creio que se isso acontecer, nós vamos ter um cristianismo mais forte, mais pujante, capaz de perceber e não ser enredado por ideologias como essa que é a ideologia de gênero. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.